levantar a mão na câmera aí ou escrever alguma coisa aqui no chat, que tem uns pessoal que eles acabam colocando o som de volta. Tá todo mundo no mudo aí. Então, vamos lá. Então, primeiramente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui hoje da nossa igreja. Nesse dia que tá mais frio, a gente está de blusa aqui, né? Tá gostoso. Legal que a gente pôde acordar e participar do culto aqui, né? Então, para iniciar, eu queria só fazer uma oração, depois a gente vai para o culto. Senhor, nós te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos por mais uma semana que se passou, Deus, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado de tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Te entregamos agora, neste momento, o culto, que sejam momentos que agradem teu coração, que agradem os teus ouvidos, Senhor, e que nós possamos, Deus, ter momentos gostosos agora, Senhor, e que tudo aquilo que nós fizermos a partir de agora, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, antes da gente ir pro louvor, eu só queria trazer uma reflexão rapidinha aqui que eu tive durante a semana. Ela é uma parte de um livro. Na verdade, não é um livro que eu estou lendo, é uma página de um livro que alguém me mandou aqui no WhatsApp, e eu li e achei interessante aqui. E é só uma frase rapidinha, ele fala assim: Deus será tão grande quanto você permitir que ele seja. Ele será tão pequeno quanto você o obrigar a ser, né? E quando eu li, eu falei, nossa, mas a gente vai ficar ditando o tamanho de Deus, né, agora, então, né? Na verdade, não é bem isso, né? Ele tem muito a ver com aquilo que Deus representa na nossa vida, né? E para quem não sabe, assim, faz um mês mais ou menos eu tô sem trabalhar, né? Eu saí do serviço que eu estava. E assim, tô tranquilo em casa, né? Já estava meio tranquilo em casa por causa da pandemia, mas agora tô mais tranquilo ainda. E por incrível que pareça, né? Antes, quando a gente estava trabalhando em home office, parece que quando você fica em casa, assim, parece que o tempo tem passado até mais rápido, né? Do que quando a gente saía, ia para tudo quanto é lado, né? Não sei por quê, assim, eu tenho essa impressão às vezes. E muitas vezes nossa desculpa, assim, né? É que a gente tem muita coisa para fazer, e a gente tem mesmo, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa e tal, né? E essa semana o que me chamou a atenção foi isso, né? Eu tô bem tranquilo e mesmo assim a gente arranja coisa para fazer, né? A gente procura fazer muitas coisas, mas na verdade a gente acaba dando prioridade para outras coisas, muitas vezes. Isso foi meio que um puxão de orelha que eu tive essa semana aqui. E o que eu entendi dessa passagem é mais ou menos isso, né? Que Deus, ele não vai te forçar a fazer nada. Então, às vezes a gente quer fazer muitas coisas grandes, mas a gente não se disponibiliza o suficiente para ele nos usar, né? Então, só essa reflexão que eu queria trazer para vocês, que eu fiz essa semana aqui nessa página aqui de um livro só. E a gente vai passar para os momentos do louvor agora, tá? Eu vou... Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Shuome tataye takarakani, Shume shuome tataye tokoshieni, Shuye suno nao, Shuno ai. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Beleza. Então, agora a gente vai passar para o momento da mensagem. Para quem não sei se todo mundo viu lá no grupo, mas hoje quem vai trazer a mensagem para a gente é a pastora Esther Maeda, lá da Emel Liberdade. Prazer, sejam bem-vindos. Então, agora nós vamos passar para ela. É só fazer uma oração e depois a gente já passa para a mensagem, tá? Deus, obrigado por esse período de louvor, Senhor. Te peço agora para que o Senhor esteja com a pastora Esther, Deus, que o Senhor a use neste momento, Deus, para trazer a tua palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou colocar o som e depois vocês podem começar. Eu mesmo me apresento, como é que... Está todo mundo ouvindo. Ah, tá. Marido falou, vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Legal. Então, primeiro, já que foi direto assim, eu quero agradecer o convite do pastor Augusto. Acho que a última vez que eu fui para Marília já fazem quantos anos? Uns 15 anos. Mas o legal de online é que, né, a gente pode... Ou não tem mais desculpa, né? Mas agradecer, é uma honra estar aqui falando com vocês. E meu esposo é o Mário. Meus filhos é Ruth, dá para ver? Ruth e Davi. A Ruth, ela fez 32 anos, segunda-feira. O Davi vai fazer 30 em julho. E, geralmente, quando eu sou convidada para falar em algum lugar, eu pergunto, qual que é a sua motivação de estar lembrando de mim para estar falando, né?
Aí o pastor Augusto falou assim, fale porque você deu o nome de Ruth para sua filha. Ah, que interessante! Mas antes de falar sobre a minha Rutinha, vamos falar da Ruth da Bíblia. E o pastor Augusto, ele falou assim, Esther, não precisa falar muito a ponto de chegar em Mateus. Falei, não vou chegar em Mateus, eu vou começar em Mateus. Então vamos abrir Mateus, capítulo 1, versículo 4 a 6. Estou ciente que eu tenho que falar em 30 minutos, tá? Mas vamos começar em Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 4 a 6. Essa passagem, o capítulo começa em cima, dizendo a genealogia de Jesus. Então, esses são todos os ascendentes de Jesus. E é muito interessante, porque nessa listança toda de gente, tem acho que 50 e tantos nomes, homens, e somente acho que 4 mulheres aparecem aqui. E a Ruth, que é a personagem da Bíblia, é uma das que aparece na genealogia de Jesus. Então, ela deve ter sido mesmo uma mulher que sobressai, né? Mas não é só o nome da Ruth que aparece também o nome da Raabe. Raabe era a conhecida, né? Aquela que deixou que os 2 espias entrassem em Jericó. E, bom, vamos ver aqui. Versículo 4, eu falei, né? Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, que é um personagem do versículo, é um personagem da Ruth, né? É o esposo da Ruth, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Olha que interessante. Numa lista de tantos homens, aparecem nesses 3 versículos o nome de 2 mulheres. Uma que não tinha, assim, digamos, uma fama muito boa, mas que no fim, o final da história da Raabe, ela acabou casando com um dos príncipes de Judá e acabou gerando Boaz, que no final virou o marido da Ruth, né? E a Ruth também, ela não era judia, ela era uma estrangeira, uma moabita. Quando a gente pensa nos nossos filhos, fala sério, a gente quer alguém assim de boa fama, não é? A gente quer oriental, então é pior ainda. Quando vem o candidato, a candidata a ser nora, genro, a gente até pergunta o nome da família, a gente quer saber, porque puxando pelo nome da família, a gente, não, é uma família muito boa, ou se não, pelo que eu sei, essa família tem dívidas na cidade e tudo. Mas Deus, quando ele escolheu os ascendentes de Jesus, o critério dele foi diferente. E isso também chama a nossa atenção, né? Os nossos critérios, talvez de sucesso, que a gente preza tanto para que entre parte da nossa família, são diferentes dos critérios de Deus, né? E quais serão esses critérios? Então tá. Então, o primeiro ponto Ruth chama muita atenção, assim como Raabe chamou, né? E elas foram incluídas dentro da genealogia de Jesus. Isso significa que são da família de Deus, da família de Jesus, e Deus ele deve ter tido um prazer muito especial. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, então a gente avançou para Mateus, mas agora vamos retornar um livro antes de Ruth,
Vamos abrir em Juízes 21, 25. É um livro antes de Ruth. Eu estou com a minha Bíblia da NVI, só que a nova versão. A minha Bíblia está na página 325. Mas Juízes 21, 25 diz assim: não havia, naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o beck, o fundo, antes de começar o livro de Ruth, esse refrão, esse versículo, ele é repetido N vezes. Muitas e muitas vezes no livro de Juízes, quando um juiz ou quando o povo de Deus, né, Israel, não fazia o que era correto, para falar a verdade, fazia tudo errado, fazia tudo de ruim, tudo de mal, a desculpa de que eles estavam fazendo tudo errado era porque naquela época não havia rei em Israel, não havia um líder, não havia alguém que dissesse o que o povo tinha que fazer. Cada um fazia o que lhe parecia certo. É bem complicado, é bem complicada, então, o contexto, a situação em que entra finalmente Ruth. Ruth é colocado nessa circunstância e o próprio povo de Israel estava bem perdidinho, não faziam o que era certo, digamos que dê até vergonha, porque os líderes do povo que deveriam dar exemplo faziam tudo errado. E de repente vem uma brisa suave, vem uma pessoa que não é nem israelita e faz tudo certinho. E faz de tal maneira que até hoje as pessoas que se casam no convite, eles gostam de escrever um versículo da Ruth. Vocês devem talvez conhecer. Então vamos abrir em Ruth, agora sim, Ruth 1, 15, 18. Ruth 1, 15, 18. Então, a circunstância, como vocês já devem ter visto na semana passada, Noemi, ela da linhagem de Judá, né, saiu com seu esposo, foi tentar a vida fora do país, e seus 2 filhos casaram com mulheres da terra que eles foram, só que tanto o esposo da Noemi como os 2 filhos acabaram falecendo. E para as mulheres daquela época, você não ter um esposo, não ter um filho que te sustente, é o fim, né? Então, elas voltaram, muito triste, e a Orfa e a Ruth, então, são as noras de Noemi. E a Noemi, no caminho para voltar para sua terra, fala para suas noras: olha, voltem para sua família, voltem para o povo de vocês, porque naquela época, quando falece, né, um filho, as viúvas ficam esperando que talvez possam casar com o irmão mais novo, né, do falecido, para garantir a sua linhagem, a sua herança. E a Noemi fala assim um pouco antes: olha, não adianta, mesmo se eu engravidasse agora, vocês iriam esperar até o menino que nascesse, crescesse, para vocês poderem casar com ele, né? Então, no versículo 15, Noemi diz: então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada Orfa foi convencida, então está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. E agora o versículo que se costuma colocar nos convites de casamento: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E agora o resto, né? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Agora a gente vê um pouco do caráter da Ruth.
Quando a gente casa, a gente fala que a gente tem uma parte da cerimônia do casamento, que é a troca de aliança, e a aliança é a parte, assim, digamos, se você vai casar, aí de repente acontece um tsunami e invade o lugar. E aí, como é que você vai saber? Eu casei ou não casei? Porque foi bem no meio da cerimônia, né? O pastor já pregou, já deu uma mensagem, e aí aconteceu, né, um desastre, alguma coisa, o casamento foi interrompido. Eu saio dessa cerimônia casada ou não? Não, né, pastor? Tem que esperar até que ponto para que diga, tá, eu realmente casei. A cerimônia da aliança. A aliança é que diz. E nesse caso, a Ruth, ela fez aliança com o filho da Noemi. E aí muita gente, quando a gente, trazendo isso, analogia para hoje, muitas vezes é difícil até mesmo a gente fazer aliança com o nosso cônjuge. Muitas vezes é um contrato, né? Você fala, olha, se for assim, 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 então eu faço isso, isso. Ah, você não cumpriu essa parte aqui, aqui, então eu também não vou fazer. Ah, não deu certo, então vamos romper. Isso não é uma aliança, isso a gente pode-se talvez dizer que é um contrato, né? Mas a aliança que a Ruth fez não é só com o seu próprio esposo, mas também com a família do esposo, que é a Noemi. E não é, ela quando fez essa aliança de fidelidade, de amor, ela não abraçou só o seu esposo e a família do esposo, a Ruth abraçou o povo do seu esposo. A Ruth abraçou o Deus do seu esposo. Então, realmente, é um ideal, um exemplo. E é muito grande, porque não é só. Se você prestar atenção, no versículo 17, o que a Ruth verbaliza para Noemi, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Quer dizer, a aliança que a Ruth faz vai tanto além, que mesmo se a Noemi morrer, a Ruth diz, eu não vou voltar para o meu povo, eu não vou voltar para o meu Deus. Onde você morrer, eu vou ser sepultada lá também. Vai muito além, né? Então a gente vê a seriedade quando a gente faz aliança, né? Até que ponto que a Ruth, ela dá toda a sua vida e toda a sua história, né? Nessa aliança. E ela realmente abraçou. E é uma fidelidade, uma perseverança muito além do que os olhos podem ver, né? É muito profundo. Ela abraçou a cultura do povo do seu esposo. Eu digo isso porque também eu nasci na Indonésia, né? E o meu esposo, Mário, ele é neto de japonês. Eu tenho cara de japonesa, mas a minha cultura não tem muito. Muitas vezes as pessoas esperam uma reação devido ao meu físico, né? Ah, ela deve falar baixinho, ela deve ser assim, de um temperamento. Aí, de repente, pá, explode uma outra que tem a cultura indonesiana. E o pessoal fala, nossa, mas é estranho, isso que aconteceu. Não, não aconteceu. É a minha cultura, a minha identidade, né? Mas a Ruth, ela deixou a cultura dela, ela assumiu a cultura do esposo. Isso é um exercício, eu posso dizer absolutamente, verdadeiramente, que é um exercício. Assumiu os amigos, né? Ela abandonou tudo e sem volta. E então, quem era Ruth Moabita. Quem sou? Eu sou aqui, né? Aqui agora, presente, minha história. É muito bonito. E um outro ponto que eu queria mostrar está então, Ruth 1, versículo 20. A importância do nome. Como muitas vezes a gente, quando vai nascer um neném,
É, a gente fica procurando o nome, né? Ai, é menino, menina, e aí começa o desafio de procurar o nome. Não, mas esse daqui já tem um primo tal. Não, mas eu quero que o meu filho tenha o nome do avô, da avó, né? Ah, se for filha. E o nome, ele realmente representa muito. Ele representa os sonhos da família, as expectativas, a ansiedade da família, ele se reduz, ele se representa simbolizado no nome da criança. E não é só isso, tem muitas passagens da Bíblia em que Deus ele muda o nome da pessoa, porque a pessoa mudou e o nome acompanha essa mudança, essa transformação, né? E som, tudo bem, som? Lindo. Aí, 20. Mas a Noemi, ela responde, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? Noemi é agradável, né? E Mara é amarga. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É, Agora vamos no nome. Vamos ver, tem um tempinho. Eu queria colocar o nome de Ruth para minha filha, exatamente pela toda essa bagagem da Bíblia, que eu acho lindo, muito, muito, muito significativo. Mas, na verdade, verdadeira, o nome da minha filha é Rutianice. É um nome só. Assim como o meu nome não é Esther, meu nome mesmo é Esterina, né? E da minha filha é Rutianice. Por quê? A minha mãe, ela colocou o nome dela, assim, veja você, se você depois de adulto, você pudesse trocar de nome. Às vezes tem gente que não gosta do seu próprio nome, né? Não, ai, me puseram ele, mas eu queria aquele. Blá, blá, blá. Em 1964, na Indonésia, onde eu nasci, que é o maior país muçulmano do mundo, foi decretado que todos de origem de ascendência chinesa, eles poderiam ter, ou eles deveriam ter um nome indonésio. Para muitos os de descendência chinesa, aquilo parecia um alívio, mas na verdade é uma armadilha. Parecia um alívio porque tinha que ter sempre nome chinês. Você pode nascer na Indonésia há 10 gerações, nenhuma dessas 10 gerações até hoje pode se considerar de nacionalidade indonesiana com todos os seus direitos constitucionais puros. Porque há discriminação. Por exemplo, uma das coisas, quem leu meu livro, né, pastor, sabe, que quem não é indonésio de origem que é pátria mesmo, local, não pode fazer, não pode estudar numa escola pública. Então, o que acontece? Os de origem chinês, eles construíram as suas próprias escolas, mas é que nem, vou fazer de conta, a USP, né? A USP, a USP, ela é uma faculdade pública e se fosse aqui no Brasil, então só os brasileiros, linhagem brasileira, poderia fazer USP. É uma discriminação terrível, porque se você não pode estudar nas melhores escolas, o seu futuro já está mais ou menos que determinado. O seu emprego sempre vai ser inferior, né? E mesmo que você estude, faça vestibular e você está em primeiro lugar, mas você não entra na faculdade. E como eles podem saber se eles não te visualizam? Por causa do documento. Então, no documento, nesse ano de 1964, em que foi obrigado, né, a adquirir um nome indonésio, e o pessoal pensa, agora a gente vai ter igualdade. Não, foi colocado um número, o número 0, na frente da identidade. Por exemplo, o meu RG é 1245216.
Se fosse lá, eu seria 012, né? E todos, então, que começam com 0, eles automaticamente, na informática, né? Eles são eliminados. Considera-se somente os que são diferentes de 0. Bom, mas que seja, voltemos em 1964 e minha mãe ficou, né? Ai, vou pensar um nome. E ela queria o nome Ruth. E por causa de uma história também, né? Os meus pais, eles eram primos, eles são falecidos já. As mães dos meus pais eram irmãs. A minha mãe, quando ela tinha 5 anos de idade, o meu avô, que seria o pai dela, quando ela tinha 5 anos, foi expulso do país. A minha avó não pôde acompanhá-la, porque a minha bisa não deixou. Mas o sentimento de abandono, de rejeição, ficou muito forte na minha mãe. E por que eu comecei a desviar para lá? Volta, Esther. A importância de dar o nome. Oi? A importância de dar o nome aos filhos. Né? Esse é o tema, mas é tanta coisa, tanta história. A Sandra falou, eu vou demorar, mas tudo bem, vamos pegar um atalho. Aí, sim, a minha mãe, ela queria então Ruth, porque Ruth, ela era amada pela sogra. Vocês viram? Viram? Ruth e a Noemi, elas eram mais do que sogra e nora. Tanto é que no fim de Ruth, as amigas da Noemi falam, a Ruth te vale mais do que 10 filhos homens. Isso é um super de um elogio para uma mulher, né? Então, a minha mãe, ela tinha essa ânsia, esse desejo, e ela falou, eu vou me chamar Ruth. Só que Ruth é um nome judeu, e no maior país muçulmano do mundo, você jamais poderia ter um nome judeu. Aí ela, espertamente, colocou Ruth Eunice, né? E os meus irmãos já eram adolescentes, cada um escolheu o nome que queria. Eu só tinha 2 anos de idade. Agora, vocês já conseguiram calcular quantos anos eu tenho? Bem, eu já tomei vacina, mas tudo bem. Viu? Fica fazendo piadinha, depois esquece onde é que está. Eu não pude escolher o meu nome, mas a minha mãe queria me dar também um nome bíblico. E se vocês notarem na Bíblia, só existem 2 livros com nome de mulher, Ruth e Esther. Como ela já pegou Ruth, eu fiquei com Esther. Mas também Esther não pode ser que é um nome judeu, então ela me deu Estherzinha, pequena Esther, ficou Esterina. Bom, eu estou falando da importância dos nomes, e eu vou puxar um pouquinho aqui para o Brasil, eu gosto de fazer algumas analogias. Eu vi o trabalho de uma amiga minha, ela é descendente de japonês, acho que neto de japonês, mas o trabalho de mestrado dela diz que por causa das nossas feições orientais, se você for filho de português, você já é brasileiro. Se você for filho de alemão, né, negro, a primeira, a segunda descendência já é chamado brasileiro. Mas se você é filho de japonês, você continua sendo o japa. Se você é neto de japonês, ainda te chamam japinha. Você pode ser tataraneto de japonês, mas se você mantiver a sua feição oriental, você continua sendo o japa, a japa do grupo. Mas, assim, agora, né? Mas na Constituição, se você apresenta o seu documento, ninguém sabe. Quer dizer, pode ter um nome, Maeda, alguma coisa, mas você não é discriminado por isso, né? Pela Constituição, não. Bom, então eu já falei. E em respeito a tanta história da minha mãe, então eu quis homenagear a minha mãe, dando o mesmo nome para minha filha. Por quê? Então, já falei sobre o passado e agora vou falar sobre o futuro, né? Porque, para mim, o nome, a história da Ruth, me representa uma esperança. Em Deus, nós temos uma família.
um pertencimento. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, não somente quando convida Jesus, né, para entrar no seu coração, e quem vem é o Espírito Santo, não somente ganha uma nova identidade, um novo homem, uma nova mulher, mas também entra numa família, é um pertencimento em que Deus nos alcança, em que Deus, ele, assim como na vida da Raabe, em que ela também fez parte da genealogia de Jesus, em que não importa tanto o seu passado, não importa a confusão que aconteceu dentro da sua família, dentro do contexto, a viagem que foi necessária a gente sair da Indonésia para vir para o Brasil devido às perseguições, tudo. Não importa o passado, porque Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da sua vida, e ele se importa com cada detalhe, fazendo com que se encaixe. Porque se você pensar bem, quando Ruth casa com Boaz, ela entra na família, ela já tem uma sogra, a Noemi. Mas quem é a sogra dela, do seu esposo vivo agora? A Raabe. E a Raabe, ela como uma estrangeira, ela deve ter se identificado com a Ruth e deve ter abraçado a Ruth de uma maneira muito legal também, né? A Ruth, ela acaba ganhando duas sogras, duas famílias muito boas. Essa é a esperança que eu tenho para com a minha Ruth, em que Deus nos alcança, né? Em que pertencemos a uma família, em que temos um Deus que cuida de toda a nossa história, antes, depois, e em que tudo se encaixa. E por que o livro da Ruth está aqui na Bíblia? Então, a gente vai avançar um pouquinho. Eu vou pedir desculpas para quem depois for pregar, mas em Ruth 4, então, tem a genealogia de Davi, Ruth 4, 18 até 22. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Raum, Raum gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, muito provavelmente, o rei Davi foi quem mandou que escrevesse, que pesquisasse a história da sua bisa, e aí estamos aqui no livro. Então, quem diria que a Ruth, né, viúva, fosse casar com um filho de príncipe, fosse ter uma outra sogra tão legal para recebê-la, e que fosse a ascendente do rei mais amado, mais famoso da história de Israel. Então, se você vê Deus cuidando da vida da Ruth, o antes, o durante e o depois. O durante foi que, sem querer, por coincidência, Ruth ela vai e vai atrás das espigas de milho do campo de Boaz. Entre tantos lugares em Israel, ela vai exatamente de Boaz, que é o resgatador. Mas aí já é uma história muito bonita. Aí a pergunta: qual que é a sua identidade? Quem é você? Qual que é a sua identidade inicial? A sua história. Se você gosta, se você não gosta, se aconteceram coisas que você não gosta muito de lembrar. Qual que é a sua história de vida? Você realmente fez aliança com Deus? Uma aliança mesmo de verdade na sua vida? Em que você pode dizer umas coisas para trás, sigo para o alvo, né? Para frente, assim como Ruth. Deus, ele te guia. Ele se importa ao longo de toda a sua história. E Deus é o Senhor da sua história, da sua vida, a curto prazo
antes, durante e depois. Vamos orar? Bondoso Deus, nós só temos gratidão, Pai, quando a gente lê a Tua palavra e medita nela e vê como o Senhor cuida, como o Senhor trata de cada pessoa, Pai. Como cada pessoa é importante para o Senhor. De como tudo se encaixa para o bem, para o nosso bem, para os Teus planos. Agradecemos, Senhor, porque do mesmo jeito como o Senhor cuidou dos personagens da Bíblia, o Senhor cuida da gente. Cuida em todos os detalhes. Nós só temos a agradecer, a confiar, a perseverar na aliança contigo. Guarda, Senhor, a Igreja Metodista Livre de Marília, a sua liderança, o pastor, que confiemos, que tenhamos sempre esperança nesse momento tão conturbado de pandemia, que o Senhor continua no controle de todas as coisas, na soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Esther. Pastor Mário. Já fica na fila aí, Mário. Na fila? Muito obrigado. Foi uma alegria ouvi-la nessa manhã, Esther. Queríamos alguém que realmente fosse apaixonada pela história de Ruth. Então, nós sabíamos que ouviríamos uma explicação do livro, mas com muita paixão, né, de alguém que tem um relacionamento profundo com essa história tão linda de Ruth. Vamos orar nesse instante? Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã tão linda, Pai, em que nós vemos essa história de amor, Senhor, de Ruth por sua sogra Noemi, fazendo muito mais do que um filho faria por um pai, por uma mãe, Ruth fez por sua sogra, Pai. Isto é demonstração do teu amor, da tua graça e da forma como o Senhor quer ver, Pai, a tua igreja unida em um só propósito, em um só espírito, e que o verdadeiro cristianismo, Pai, se dá através de relacionamentos profundos e significativos. Obrigado, Pai, pelo Eduardo e pela Glaucia, que retornam para Marília. Que o Senhor dê um tempo de muita bonança, de muita alegria, de muita paz, Senhor, de muito refrigério, muito tempo em família também, Senhor, em que a Glaucia possa estar mais perto da sua mãe nesse momento tão importante, e que o Senhor os abençoe e os guarde, Pai, protegendo o trabalho deles, protegendo, Senhor, a vida conjugal deles, e que seja um tempo de muita alegria, Senhor, esse retorno para Marília. Nós te louvamos também, Senhor, pela coragem do Ito e da Andréia, que trouxeram, Senhor, a sua família para Marília, buscando, Senhor, uma qualidade de vida, buscando, Senhor, a união da família, buscando, Senhor, estar no centro da tua vontade, buscando também, ó Pai, amparar, Senhor, a mãe do Ito nesse momento. Que o Senhor nos abençoe nesse projeto tão lindo, Senhor, de promover, Senhor, a família como um valor tão importante e tão caro. Isto, ó Pai, nós sabemos que alegra o teu coração. Que o Senhor abençoe, Senhor, a família Ito desse período aqui em Marília, e que o Senhor dê estratégia, dê sabedoria, e que eles consigam, Senhor, que os sonhos e projetos se cumpram, Pai, aqui nessa cidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde, Senhor. Pai, nós te louvamos por esse culto tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela palavra da pastora Esther. Obrigado, Senhor, pela presença do Mário. Pai, que o Senhor nos dê uma semana especial e uma semana abençoada na tua presença. Continua, Senhor, fortalecendo a todas as famílias da igreja. Continua, Senhor, nos dando forças para enfrentarmos essa pandemia, cada vez mais unidos, Senhor, e reorganizando os nossos valores e vendo realmente aquilo que é importante. Pedimos, Pai, uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo esteja sobre nós, para hoje e para todo sempre. Amém. Amém.